Preparados para a nossa primeira videoaula? Americano Renda Luxo. Então, meus amores, o passo a passo, vou mostrar para vocês agora o material para nós confeccionar esse americano. Aqui eu tenho duas cores que eu escolhi, que é o cru, número 6, e esse daqui é o mostarda, número 6 também. Esses barbantes são da marca Campo Belo, tá? Eu peguei aqui a etiquetinha do cru. Vamos utilizar também para fazer a agulha 3,5 milímetros, essa é da Tulip, mas você pode utilizar a que você tiver aí, tá bom? Eu utilizo aqui a cola de silicone para os arremates e uma tesourinha para cortar os arremates, né? Então, vamos começar? Bem, aqui eu peguei o meu barbante cru na ordem 6, tá? É o fio 6 e a minha agulha 3,5 para começar. Todo o trabalho é feito com essa agulha 3,5, tá? Pode ser outro tipo de marca de agulha que você tiver aí. Eu tô utilizando aqui a Tulip Red. Então, aqui nós vamos começar com o anel mágico. Para quem não conhece, vou fazer bem devagar para todo mundo conseguir pegar. Você pega o anel, vou deixar a agulha aqui. Você pega o anel, põe em 2 dedos. Se você quiser, pode pôr 3, tá? Eu vou pôr em 2 e passa assim, dando uma voltinha aqui, tá vendo? Aí você segura aqui com a agulha, você vai puxar a linha aqui e vai trazer aqui pra cima. E fecha com o ponto baixo, formando nossa primeira correntinha. Aqui eu vou precisar de 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E mais uma correntinha de espaço. Nessa argola, que é a argola do ponto mágico, o anel mágico, você vai colocar 12 pontos altos contando com essa correntinha. Vamos fazer junto? Aqui nós já temos um, aí vou dar uma laçada, fazer o segundo, 2, uma correntinha. Dá uma laçada, 3, opa, 3, 4, uma correntinha, sempre uma correntinha de espaço, tá vendo? Aqui eu já coloquei 4 pontos altos separados por uma correntinha de espaço. Serão 12 pontos altos. 5, 6, uma correntinha, 7, uma correntinha, 8, uma correntinha, 9, uma correntinha, 10, uma correntinha, puxa aqui para caber, tá? 11, uma correntinha e 12 pontos altos e uma correntinha. Vamos conferir aqui se ficou 12 pontos altos. Uma, que nós vamos contar as 3 correntinhas, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu certinho, né? Aí, agora, nós vamos fechar aqui o nosso anel mágico, pode puxar ele, tá? No final, quando nós formos arrematar, a gente puxa mais. Puxar aqui, e agora vamos fechar aqui na nossa terceira correntinha, tá vendo? Eu enfio aqui dentro e faço, vamos pôr esse fiozinho pra trás, e faço um ponto baixíssimo. Opa, ponto baixíssimo. Assim está a nossa primeira volta. Deixa eu puxar aqui para fechar mais o anel. Aí, nossa primeira volta está assim. Agora, nós vamos fazer a sequência dos leques subindo aqui. Todos os leques, nós vamos aumentar um ponto no último ponto. Vou fazer com vocês aqui. Aqui, o meu ponto alto dá altura de 2 correntinhas. Eu só coloco 3 correntinhas no começo, porque é o começo. Mas, na sequência, eu só utilizo 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Caso o seu ponto alto seja mais comprido, você pode colocar 3 correntinhas aqui, porque essas correntinhas vai equivaler a um ponto alto, tá bom? Nessa segunda volta, nós vamos colocar 2 pontos altos em cada ponto de base, separados sempre por uma correntinha. Então, vamos colocar aqui mais um ponto alto no mesmo ponto de base, estão vendo? Aí, vai separar por uma correntinha. No próximo ponto alto, 2 pontos altos separados, tá? Fechado, separado. Tá vendo? Uma correntinha. No próximo ponto alto, 2 pontos altos dentro. Ou em cima do ponto alto, tá? Não é dentro da correntinha. Mais uma correntinha. E assim nós vamos seguir fazendo essa volta em todos os pontos de base. Vamos colocar 2 pontos altos separados
fechados separados, tá? Eles não vão se fechar junto, não, ó. Fecha um, fecha outro, uma correntinha. Fecha um, fecha outro, uma correntinha, tá vendo? Então, aqui nós temos um ponto de base, em cima, nessa volta, 2 pontos altos nesse ponto de base, separado por uma correntinha. Eu vou adiantar o meu trabalho aqui e volto com vocês para nós fechar essa carreira. Aqui, então, pessoal, eu terminei, fiz todos os pontos de base. Eu coloquei cada ponto 2 pontos altos, estão vendo? Separados por uma correntinha. Aqui no fim, eu coloquei meus 2 pontos altos nesse, coloquei a minha correntinha e agora não vou fechar aqui. Eu vou ensinar uma dica para vocês fechar para que o avesso fique perfeito, tá bom? Então, vamos lá? Fiz a minha última correntinha aqui, aí vou dar uma alongadinha no fio, vou vir aqui, vou aproximar aqui para vocês verem. Na cabecinha dessa segundo ponto, vou pegar as 2 argolinhas, estão vendo? Agora, eu vou virar e vou buscar esse fio aqui, ó. Vamos puxar ele aqui para trás. Por isso, ele tem que estar mais frouxinho para ele não ficar repuxando o trabalho, tá vendo? Se caso ficou repuxando, ai, ficou repuxando, Bia. Solta mais aqui, porque não tem problema soltar muito aqui, que depois nós ajusta, tá? Aí, vem aqui, ó, no segundo ponto, nas 2 argolinhas, você pega por trás aqui, puxa a argolinha que nós soltamos, vai ajustar esse ponto, ó. Viram? Não dá nem pra você ver onde que foi a emenda. Aí, aqui você coloca, dá uma ajustadinha no fio, pega o fio aqui, ó, dá uma ajustadinha, pra argolinha não ficar tão larga, se caso, no seu caso, ficou larga, você só dá uma puxadinha. Aí, com essa argolinha aqui, você vai entrar aqui nesse primeiro ponto, tá vendo os 2 pontos? Nesse primeiro ponto, segurando a argolinha aqui, ó. Você vai entrar aqui dentro, no primeiro ponto, nas 2 argolinhas, vai buscar o fio lá atrás, ó. Tá vendo? E puxa aqui, com um ponto baixo. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. 2 correntinhas, desculpa, tá, gente? Vão ser 2 correntinhas aqui, simbolizando o meu ponto alto. Aí, já tá feito o meu primeiro ponto alto. Ó, o avesso como fica. Todo fechamento vai ser assim, tá bom? Vou fazer junto com vocês sempre. Aqui, nessa terceira volta, nós vamos colocar no nosso segundo ponto, 2 pontos altos juntos. Vamos fazer junto? Aqui, já tem o meu primeiro, então, vou fazer o segundo. O segundo, viram? Uma correntinha de espaço, aí vem pro próximo ponto alto. Primeiro ponto alto sozinho, segundo ponto alto, 2 pontos altos juntos. Viram? Uma correntinha de espaço. Fazendo bem devagar, porque todo mundo consiga fazer. Caso o vídeo esteja muito lento para você, você pode acelerar na configuração aqui em cima, tem a velocidade do vídeo, você pode acelerar ou diminuir, tá bom? Então, vamos lá. Já fiz a minha correntinha de espaço, o próximo ponto alto, um ponto alto sozinho. E no segundo, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de espaço, no próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos juntos. Tá vendo? Uma correntinha de espaço, próximo, um ponto alto sozinho. Sempre no ponto alto, tá? Nunca na correntinha. No próximo, 2 pontos altos juntos. Essa vai ser a sequência da base, tá? É bem simplesinha de fazer, olha. Então, na base de 2, o primeiro é sozinho, o segundo, 2 pontos altos juntos, separado por uma correntinha. Vamos subir assim até obter 9 pontos altos aqui. Mas nós vamos fazer por etapa para todo mundo conseguir, tá bom? Eu vou adiantar o vídeo, fazer minha volta aqui. Quando for fechar aqui, eu venho com vocês. Aqui eu fiz até meu penúltimo ponto de base. Um ponto alto sozinho, 2 juntos. Aí eu vou fazer uma correntinha. Aqui nós temos somente 2 pontos altos no último. Nós temos que fazer aqui um ponto alto. Então, vou dar uma laçada. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo que tem essas 2 alcinhas? Eu vou pegar aqui nela, sair aqui em cima, tá vendo? Pega nela e dá o ponto alto aqui. Entenderam? Conseguiram ver? Aí, dá uma largadinha. Vem no primeiro ponto alto aqui, né?
Enfia aqui em cima, vira o trabalho, busca o fio e puxa pra cá. Aí, aqui, nós estamos com a nossa argolinha aqui, nós vamos subir pra quarta carreira, né? Aí, eu pego a argolinha aqui, passo na cabeça desse ponto, puxo, opa, puxo aqui, passo um ponto baixo e uma correntinha, que é a altura do meu ponto. Se cada altura do seu ponto for 3 correntinhas, pode subir mais uma correntinha aqui, tá bom? E aqui nós já temos o nosso primeiro ponto do aumento. Aqui eu ponho mais um no mesmo lugar, que o nosso último ponto sempre terá 2 pontos juntos. Conseguiram entender? Olha o avesso como fica perfeito. Quase você não percebe onde é a emenda. Esse tipo de emenda fica perfeito para fazer os americanos, o redondo também fica bonito, né? Então, nessa volta, nós vamos fazer a mesma coisa. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Estão vendo? Uma correntinha de espaço. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vai ser assim a nossa volta, então. No primeiro ponto de base, um ponto alto sozinho. No segundo, um ponto alto sozinho. No terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e vamos seguir o trabalho assim. Nós estamos aqui com 4 pontos altos. Eu vou adiantar e já vim aqui para nós fecharmos juntos. Bem, aqui eu fiz no penúltimo um ponto alto. Vou puxar aqui para vocês verem. No ponto alto, eu fiz um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto, no último ponto alto, 2 pontos altos juntos. Aí, eu vou fazer a minha correntinha de espaço, venho aqui, aqui eu só tenho 2, nós estamos totalizando 4, então, tem que fazer mais 2 aqui. Vem aqui, no próximo, um ponto alto sozinho, e no próximo, nessas 2 correntinhas, vou mostrar bem perto para vocês verem. Ó, aqui tem 2 correntinhas, estão vendo? Vocês vão enfiar assim, ó, voltada pra cima, tá? Vocês enfiam aqui, faz mais um ponto alto, viram? Sobe, alarga um pouquinho aqui na cabecinha do primeiro ponto alto, pega as 2 argolinhas, tá vendo? Vira o trabalho, busca aqui o fio, puxa o fio pra lá. O fio tá aqui, ó, viu? E você ajusta pra que ele fique bem fechadinho. Tá? Se ficar repuxando, é só você soltar o fio. Se ficar muito largo aqui o fio, a gente pode puxar aqui e ajustar o fio também, tá bom? Agora, vamos para a nossa 1, 2, 3, 4, a nossa 5ª volta. Aqui na argolinha, você já vai passar aqui dentro do primeiro ponto alto, vai buscar o fio e fazer um ponto baixo, mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Mesmo lugar, um ponto alto, porque sempre no último vai ser 2 pontos altos juntos, tá bom? Vamos fazer. Aqui já a minha correntinha de espaço. Vamos aqui no próximo, um ponto alto em cima do ponto alto. Opa! No próximo, um ponto alto em cima do ponto alto. No próximo, um ponto alto em cima do ponto alto. Ficamos com 3 pontos altos separados e o último será os 2 pontos altos juntos. Tá vendo? Eles, 2 pontos altos no mesmo espaço, mas eles são fechados separados, tá? Não é fechado junto. Uma correntinha de espaço, no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. 1, 2, uma correntinha de espaço. Bem facinho de fazer. Qualquer pessoa vai conseguir fazer aí. Qualquer coisa, vocês me deixam um comentário aí, se não estiver conseguindo, tá? Que eu explico novamente, mas é bem facinho essa base. Aqui nós vamos fazer mais uma vez para vocês não ficarem em dúvida. Quem já tiver prática aí, pode seguir o vídeo mais pra frente, tá bom? E quem é iniciante, é bom assistir que vai conseguir fazer certinho. Eu já fiz os 3 pontos altos separados e no meu último ponto alto, 2 pontos altos juntos. Viram? Opa! E sempre uma correntinha de espaço. Tá bom? Eu vou fazer essa volta e vamos fechar aqui juntos.
Bem, meus amores, então eu fiz aqui, passei toda a volta fazendo um ponto alto em cima do primeiro, um ponto alto em cima do segundo, um ponto alto em cima do terceiro e no quarto, 2 pontos altos, tá? Aí aqui tenho último lequinho, faço uma correntinha, aí venho no primeiro, ponto alto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, que é aquelas duas argolinhas que nós fechamos diferente, vamos fazer aqui no terceiro um ponto alto. Assim, totalizamos os nossos 5 pontos altos que nós temos agora, né? Puxo aqui a argolinha, enfio aqui por trás, viro o trabalho, puxo a argolinha pra trás. Bom, aqui a argolinha aqui, tá vendo? E assim vamos dando a nossa continuidade das carreiras. Eu vou fazer carreira por carreira, se você já tiver prática, pode adiantar o vídeo, tá? Ou se você quiser acompanhando, aqui pode acompanhar, pode acelerar também aí nas configurações. Então, vamos fazer aqui a nossa sexta volta, tá? Vamos pegar essa argolinha que nós temos aqui, passar aqui no primeiro ponto, fechar com ponto baixo, mais uma correntinha, que seriam umas 2 correntinhas para dar a altura do ponto, né? Primeiro, último ponto do leque, 2 pontos altos juntos. Sempre vamos começar assim e vamos finalizar do mesmo jeito, igual eu estou ensinando a vocês. Então, vamos pro próximo, uma correntinha. Primeiro ponto alto, um ponto alto. Segundo ponto alto, um ponto alto. Terceiro ponto alto, um ponto alto. Quarto ponto alto, um ponto alto. E no quinto, que é o último, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo, um ponto alto, em cima do ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Opa. No quarto, um ponto alto. E no quinto, 2 pontos altos juntos. Deu para entender aí? Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4 pontos altos separados e o quinto, 2 pontos altos juntos. Eu vou adiantar, aí eu chego aqui pra gente fechar junto, tá bom? Já fiz aqui pra vocês toda a volta, tá vendo? A volta do trabalho completa. Falta o último leque, nós vamos fazer junto. Já fiz a minha primeira correntinha de separação. Primeiro ponto alto, um ponto alto. Segundo ponto alto, um ponto alto. Opa, o meu saiu. Segundo ponto alto, um ponto alto. O terceiro ponto alto, um ponto alto. E o quarto ponto alto, que é aquele fechado diferente, um ponto alto. Aí, nós vamos afrouxar a correntinha, tá? Passar no primeiro aqui, virar o trabalho, pegar a correntinha, puxar pra cá. Aí, o trabalho fica sempre perfeito, frente e trás, olha como tá ficando atrás, viu? E vamos dar continuidade à nossa volta. Passa aqui, puxa, opa, o meu ficou feio. Passa aqui, puxa pra frente, 1, 2. Deu a altura do meu ponto alto, no mesmo lugar um ponto alto. Que essa daqui é o último ponto alto do nosso lequinho, né? Uma correntinha, próximo leque, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, 2 pontos altos. Perceberam? Um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e continua fazendo assim. Vou fazer com vocês mais um lequinho para não ficar dúvida, tá? Primeiro, ponto alto, um ponto alto, eu já coloquei minha correntinha de espaço. Segundo ponto alto, um ponto alto sozinho. No terceiro ponto alto, um ponto alto. No quarto ponto alto, um ponto alto. No quinto ponto alto, um ponto alto. E no último, que seria o sexto,
2 pontos altos. Uma correntinha de espaço. E assim vamos fazer em todos os bloquinhos. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fechar junto. Voltando aqui, para nós fecharmos junto o lequinho, já fiz a minha correntinha de espaço. E vamos continuar, então. Primeiro ponto alto, um ponto alto. Segundo ponto alto, um ponto alto. Terceiro ponto alto, um ponto alto. Opa! Quarto ponto alto, um ponto alto. No quinto ponto alto, um ponto alto. Afrouxa um pouquinho, passa na cabecinha do primeiro ponto, vira o trabalho ao avesso, pega a argolinha aqui e puxa pra trás. Viro, põe aqui de novo e vamos subir para o próximo, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, que é a altura do meu ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Opa. Eita, ok. No próximo, um ponto alto. 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 Eita, que tá saindo. Um ponto alto. No último, 2 pontos altos juntos. Eita, essa minha... hoje tá frouxa. 2 pontos altos juntos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados e 2 pontos altos juntos. Então, temos total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos nessa volta. Nós vamos fazer essa volta mais uma, e nós vamos fazer junto, tá? Aí, nós vamos fechar. Então, eu vou fazer aqui essa continuação, um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, eu coloco 2 pontos altos juntos, tá? Sempre separando com uma correntinha. Vou fazer até aqui e volto pra gente fechar junto. Então, voltamos aqui para fechar junto, já fiz a minha correntinha de espaço. No primeiro ponto de base, um ponto alto. No segundo, o segundo ponto alto. Aqui. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, um ponto alto. Estica aqui, agora não é correntinha, tá? Estica. Aqui na base, vira, puxa aqui pra trás, segura aqui. Aqui, então, nós temos o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 separado, 7, 8. Então, temos 8 pontos altos nessa aqui, nós precisamos de 9. Vamos fazer mais umas aqui, a última que vamos fazer junto. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. Acho que isso daqui vocês já conseguiram pegar, né? É bem facinho, rapidinho pra vocês fazerem. Uma correntinha, um ponto alto. No primeiro ponto de base, um ponto alto. O segundo, ponto alto. Terceiro, ponto alto. 4, ponto alto. O quarto aqui, né? Aí, 5. 6. 7 e o oitavo com o nono. Cada ponto de base, um ponto alto. No último ponto de base, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação e vamos seguir fazendo assim. Então, serão 7 pontos altos separados e 2 pontos altos no final, totalizando 9, né? 4, 5, 6, 7. O último, 2 pontos altos. Não tem erro, é super fácil essa base, porque é só repetição. Sempre vai ter aumento no último, sempre. Então, nós estamos fazendo nossa base. Eu vou dar essa volta aqui, vocês deem a sua de vocês, pausem o vídeo.
E quando for terminar aqui, eu venho com vocês, tá bom? Bem, então terminamos aqui, vamos fazer o último leque juntos. Já fiz a minha correntinha de espaço. Primeiro ponto alto, um ponto alto, 2 pontos altos, no próximo um ponto alto, né? No próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Lembrando que eu tenho que ter 2, 4, 7 pontos altos separados e o último ponto alto junto. Agora, nessa última volta, que já temos 9 pontos altos aqui, não vamos mais fechar daquele jeito. Nós vamos pegar aqui na primeira correntinha aqui e um ponto baixo, tá bom? Que aqui nós já terminamos esse leque. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver como que eu faço. Ah, sim. Ó, nossa base está perfeita, tá vendo? Aqui, nós vamos começar agora a fazer pontos baixos para dar firmeza no trabalho, tá bom? Então, vamos lá? Então, aqui, vamos colocar um ponto baixo, uma correntinha, aqui, e no mesmo ponto, um ponto baixo, viu? Aí, no próximo, um ponto baixo. Essa carreira vai ser todas de ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, vamos colocar também um ponto baixo. Em todos os pontos, vamos colocar um ponto baixo. Tá vendo? Um ponto baixo para cada ponto alto da base anterior. Opa! Eu vou completando aqui, um ponto baixo, próximo um ponto baixo, próximo um ponto baixo, próximo um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, um ponto baixo também. Entendeu? Essa volta é bem facinho, é só ponto baixo. Não vai ter aumento em lugar nenhum, vai ser só ponto baixo em cima de cada ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Vou fazer e aí, quando eu tiver aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, meus amores, já passei toda a volta aqui no meu americano de pontos baixos sem nenhum aumento, tá? Deixei aqui o último pra gente passar junto. Então, aqui no último eu passo um ponto baixo. Aqui onde eu subi aquela primeira correntinha, eu ponho aqui e faço um baixíssimo. Viram? Tá bem fechadinho. Agora, nós vamos fazer as argolinhas pra fazer o detalhe daquele bico, tá? Então, aqui eu vou começar com 6 correntinhas. Uma correntinha pra dar a altura do ponto baixo e mais 5 correntinhas, que seria a minha argola. Então, eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Só nessa daqui vai ser 6 correntinhas, tá? Pulo 3 pontos de ponto baixo, ó, 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto baixo. Viram? Aí, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base aqui, o ponto baixo, pulo 2 espacinho, no terceiro um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro um ponto baixo. Esse aqui que é o nosso motivo, uma argola maior e 2 argolas menores. Essa argola maior, a primeira eu fiz com 6, porque um ponto baixo, uma correntinha, desculpa, é a altura do ponto baixo, tá? As argolas maiores serão com 5. Então, a próxima... Opa! Desculpa. A próxima aqui, que eu vou fazer com vocês, vai ser 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 3 de base. 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixo. Temos a nossa argola maior. Agora, vamos fazer essas duas de 3. 1, 2, 3... Pulo 2 de base, no terceiro, uma correntinha, um ponto baixo, gente. 1, 2, 3 correntinha, pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. Temos o nosso segundo motivo. A contagem vai dar certinha, tá? Não vai faltar nenhum ponto. Aí, vocês vão fazendo sempre assim. Então, vou fazer mais uma vez para não ficar dúvida. Vamos fazer, então, agora a nossa argola maior. 5 correntinhas. 1, 2, 3... 4, 5, pula 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixo.
3 correntinhas, pula 2 de base. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntinhas novamente, pulo 2 de base. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. E assim nós vamos seguir a repetição. Agora vai ser a nossa argola de 5, tá bom? Eu vou fazer aqui e quando chegar aqui, eu venho com vocês. Bem, fiz aqui a minha argola de 5 e deixei as duas argolas menores fazerem juntos. Aqui, eu já tenho a minha argola de 5, pulei 3 de base e fechei no quarto. Agora, eu vou fazer as duas menores. 1, 2, 3 correntinha, pulo 2 de base, no terceiro um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinha, pulo os 2 de base e vai dar certinho aqui, tá? Se você fez a mesma contagem, vai dar certinho com a minha contagem. Aqui eu fechei com ponto baixíssimo, tá bom? Na primeira correntinha. Aí, assim vai ficando o nosso americano. Aqui nós vamos começar, então, os nossos biquinhos aqui. Aqui eu fechei com ponto baixíssimo, entro aqui nessa primeira argola maior, busco o fio lá atrás e faço um ponto baixo. Vou fazer novamente, ó. Entro aqui, busco ponto baixo. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, para dar a altura do meu ponto alto. Subi 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Nessa primeira argola, eu vou colocar 9 pontos altos, tá? Total de 9 pontos altos, contando com essas correntinhas. Então, eu tenho 1, vamos fazer aqui, mais 8 pontos altos aqui dentro, tá? 2, 3. Eu tô contando 3 porque eu já tô contando com essa, então serão 9 ao total, tá bom? Temos 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficamos com 9 pontos altos, contando com essas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naquelas duas argolas menores, nós vamos vir aqui dentro e fechar com ponto baixo. Mais 3 correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. Aí, nós vamos ficar aqui, então, com essa argolinha de separação entre os lequinhos aqui, né? Não é lequinho, daqui é o biquinho, né? Então, aqui já temos a nossa próxima argola de 5, que serão 9 pontos altos aqui dentro também. Vamos pegar aqui direto, sem nenhuma correntinha de separação, e entrar aqui e já fazer o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos totalizar 9 pontos altos. Eu já fiz 1, 2, eita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos novamente 9 pontos altos aqui dentro. Venho na argolinha de 3, na primeira argolinha, entro aqui dentro, fecho com um ponto baixo, sem nenhuma correntinha de separação. 3 correntinhas, na próxima, entro, na próxima argolinha de 3, entro e faço um ponto baixo. E assim nós vamos fazer. Vou fazer mais uma vez para não ficar dúvida, tá bom? Sem nenhuma corrente de separação, venho na argola de 5 e coloco 9 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos aqui dentro, então. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na próxima argola, fecho aqui dentro com ponto baixo. 3 correntinhas. Na próxima argola, fecho com ponto baixo. E assim nós vamos seguindo toda a nossa volta, tá bom? Quando estiver aqui, eu venho pra gente fechar junto. Então, aqui eu já fiz as minhas 3 argolas, fechei com um ponto baixo na próxima argolinha. E aqui, eu venho na minha terceira correntinha, que eu subi, e faço um ponto baixíssimo. Ó,
Olha como ficou a nossa volta. Agora, vamos subir mais... Falta 2 voltas ainda, tá? Aqui eu vou subir 4 correntinhas. 3 vai ser a altura do meu ponto alto, mais uma pra virar. Aí, no próximo, um ponto alto. Um ponto alto no próximo. Aqui, nós vamos colocar um ponto alto em cada ponto de base, separado por uma correntinha. Então, vamos fazer uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. 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 Opa. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Aí, fiz um ponto alto para cada ponto de base, separado por uma correntinha até o último ponto, tá? Então, aqui no último, eu não faço mais nenhuma correntinha, vou aqui nessa argolinha que nós fizemos de 3 correntinhas e vou pegar aqui dentro e fechar com ponto baixo. Vai ser assim, toda a nossa volta. Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, para não restar dúvida, tá? Sem correntinha nenhuma de separação. Vem aqui, no primeiro ponto de base, um ponto alto. Aí, vai começar a nossa correntinha de separação. Uma correntinha de separação, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto. E assim, nós vamos seguir fazendo todos os nossos pontos altos, os 9 pontos altos que tem embaixo, separando com uma correntinha, tá bom? Esse também é bem facinho de vocês pegarem. Se estiver rápido, vocês diminuem a velocidade aí, ou se estiver devagar, aumente, tá? Terminou os 9 pontos altos, no último não coloca nenhuma correntinha, vem na argolinha e fecha com ponto baixo. Viu como ficou? Nós vamos fazer isso por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, meus amores, fiz em todos os pontos, os 9 pontos altos aqui, em todo a minha voltinha, tá ficando assim. Aí, eu já pus o ponto baixo aqui, direto, e aqui na terceira correntinha que eu subi, eu faço um ponto baixíssimo, deixando essa correntinha de espaço, tá vendo? Aqui dentro dessa correntinha, eu já venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer a última volta do cru, que vai ser os picô, tá bom? Vou fazer junto com vocês. Aqui eu já fiz o meu ponto baixo no espacinho entre os 2 pontos altos. Vou subir 3 correntinhas. Vira aqui dentro do primeiro ponto baixo, aqui nessas 2 argolinhas. Passo, busco o meu fio, tenho 2 fios na agulha, venho e fecho os 2. Este é o ponto picô. Vem no próximo espaço entre as 2 correntinhas, o próximo espaço entre 2 pontos altos na correntinha, entro aqui, faço um ponto baixo. 3 correntinhas de altura, venho na base do ponto baixo, enfio aqui, busco o meu fio, busco o meu fio, fico com 2 argolas e fecho com ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim. Em todos os espacinhos, vamos colocar um picô, tá bom? Vamos fazer junto aqui. Próximo espaço, ponto baixo. Opa, não tá pegando. Um ponto baixo no próximo espaço, 3 correntinhas. Um ponto baixo aqui. E fecho com ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas. Aqui na base do ponto baixo, busco o meu fio e faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas. Na base, busco o meu fio, fecho com ponto baixo. Próximo, tá vendo como está ficando? Eu não coloco correntinha de separação, tá? 3 correntinhas.
um ponto baixo. Aqui próximo, 3 correntinhas, a um ponto baixo na base do ponto baixo, tá vendo? É aqui que eu fecho com ponto baixo. O último espaço entre os dois pontos altos, aqui eu coloco só um ponto baixo e não coloco o picô, tá bom? Aí, nesse daqui, de um motivo para o outro, deixa eu puxar aqui para vocês verem bem. De um motivo para o outro, eu vou dar o espaço aqui de uma correntinha. Essa uma correntinha nós vamos utilizar na próxima volta, tá? Coloco uma correntinha, então, aqui. No próximo espaço de uma correntinha que nós fizemos, tá vendo que aqui tem um ponto baixo, ponto alto e a nossa próxima correntinha. Eu entro aqui e faço um ponto baixo. Vamos começar novamente todos os picôs. Vou fazer mais uma vez aqui para não ficar dúvida. Ó, 3 correntinhas. Entro aqui, um ponto baixo. Próximo espaço, ponto baixo, 3 correntinhas. Entro aqui, faço um ponto baixo. Esse daqui é o ponto tricô, pra quem não sabe, tá? É bem facinho de fazer. Às vezes, no começo, você fica um pouco atrapalhada pra fazer, mas depois que pega o jeito, vai rapidinho, tá? Estou fazendo aqui no espaço das 3, no espaço de uma correntinha, estou fazendo o picô com 3 correntinhas, tá? Sigo fazendo aqui 3 correntinhas, entro na base do ponto baixo e faço um ponto baixo. No último, estão vendo que é o último espacinho que eu tenho antes do meu ponto baixo aqui, eu não faço o picô, eu só entro com ponto baixo, uma correntinha e passo para o próximo motivo. Estão vendo? Acredito que não ficou dúvida aí, né? Então, vou fazer a minha volta aqui e vim aqui pra gente fechar juntos, tá bom? Então, meus amores, fiz o picô em todo o trabalho, tá vendo? Todo o trabalho. Fiz no meu último picô aqui e agora vou fechar aqui no último espacinho com ponto baixo, uma correntinha e vem aqui, tá vendo? No ponto baixo, no primeiro espacinho que eu fiz aqui, vou por bem aqui e fechar com ponto baixíssimo. Opa, pegou errado o fio. Aí, eu dou uma puxadinha assim, já pode cortar o seu fio. Terminamos, então, a nossa primeira etapa, que é com o cru. Agora, nós vamos passar aqui, que eu escolhi a cor mostarda, mas você pode escolher qualquer cor que você quiser. Inclusive, multicolor, ou então aquele fio encanto, tá? O fio princesa também dá certo. Vamos arrematar aqui já juntos, pra vocês verem como eu arremato. Aqui, no anel mágico, eu vou puxar bem, pra que fique bem fechadinho o miolo, estão vendo aí? Bem fechadinho. Aí, eu vou separar o fio aqui, como é fio 6, eu vou separar 3, tá vendo? 3 fios pra cá, 3 fios pra lá. Separo. Venho aqui, pego numa alcinha aqui, faço um dos fios separados. Agora, eu amarro, dou um nozinho, 2 nozinhos, 3 nozinhos para dar sorte. Aí, eu vou passar aqui entre os pontos, estão vendo? Puxo os dois fiozinhos junto. E é assim. Aí, aqui eu dou um pinguinho de cola. Eu não vou dar só nesse aqui, porque eu gosto de passar quando termino tudo. Acho que eu vou passar quando eu terminar tudo, porque senão a cola fica pegando na gente, é chato, né? Vou só deixar passadinho, depois nós vamos passar a cola, tá? No fim, a gente vai passar a colinha pra vocês verem. Aqui eu pego o fio, puxo pra trás. Só um pouquinho. Aqui eu pego o fio, puxo pra trás, separo as duas pontas, 3 pra cá, 3 pra lá. Passo também aqui em qualquer argolinho que você tiver aqui perto, você pode passar uma metade. Aí, eu amarro, dou 3 nozinhos. 1, 2
3. Aí, eu agora passo por entre os fios. Eu gosto sempre de passar com dois, se tiver dois assim, sabe? Passo um, mas no último sempre com dois, pra depois a colinha pegar bem, sabe? Aqui assim, dois, ó. Dois, passo nesse. E caminho um pouco entre os fios, tá vendo? Aí. Agora finalizou. Depois vamos passar cola e quando secar eu corto. Aqui está, então, nossa base. Vamos ver quantas gramaturas tem a base. Trouxe nossa balancinha aqui. Vou dobrar aqui a base. E vamos ver aqui. 118 gramas temos na base crua. Agora, nós vamos fazer, então, os nossos detalhes, que eu escolhi aqui, então, a cor mostarda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A cor mostarda, tá? Fio 6 também. Vou arrumar aqui pra gente começar. Peguei aqui meu fio mostarda, vou dar primeiro um nozinho aqui. Eu faço a laçadinha, ó. Dobro assim, uma laçadinha, tá vendo? Aí, esse fio de baixo eu pego aqui. Viu? Facinho, né? Uma laçadinha. Aí, nós vamos fazer o primeiro detalhe, que serão aqui nesses pontos altos aqui. Então, eu entro aqui, no meio desses daqui, eu vou puxar, enfiar, introduzir a agulha aqui num ponto alto, buscar o meu fio aqui atrás e puxar a agulhinha pra frente. Tá vendo? O nozinho fica pra trás. Aí, agora nós vamos... Não pode puxar muito, nem deixar muito frouxo, tá? Vocês vejam aí, pra que não fique muito puxado, senão o seu trabalho vai emborcar. E muito frouxo vai ficar feio também aqui na frente, tá bom? Então, aqui no próximo ponto alto, tá vendo? Na cabecinha, eu introduzo a agulha e puxo o fio aqui, que ficou aqui atrás, ó. Puxo aqui pra frente e faço um ponto baixíssimo, passo direto, viu? Nosso primeiro ponto. No próximo, mesma coisa. Enfio aqui, sem correntinha nenhuma. Enfio aqui, pego o fio lá atrás, puxo e passo aqui na argolinha. E assim, vai formando o nosso detalhe. Enfia, puxa. Tá conseguindo ver aí, pessoal? É bem simplesinho, parece uma coisa trabalhosa, mas não é, ó. Puxa e passa aqui na argolinha. Não puxem demais e não deixem aberto demais para que o detalhe fique bonito, tá? Se você puxar muito, o trabalho vai repuxar. E se você deixar muito aberto, essas argolinhas vão ficar abertinhas. Aí, eu fiz todos os pontos altos, eu comecei aqui meio, mais ou menos no meio, né? E aqui nós temos o nosso primeiro ponto baixo, tá vendo? Aqui dessa volta. Então, eu vou introduzir bem aqui no ponto baixo, ó. Vou buscar o fio lá atrás e fechar aqui. Aqui, para que descer essa voltinha, eu coloquei o ponto bem aqui, tá vendo? Tem o ponto baixo e tem esse espacinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tem esse ponto baixo e tem esses dois espacinhos aqui. Eu coloquei os pontos baixos aqui, ponto baixíssimo, né? Então, eu vou introduzir aqui, ó, do lado do ponto baixo, tá vendo? No buraquinho mesmo. Vou introduzir, vou buscar o fio e fechou. Pulo esse ponto no buraquinho, vou buscar o fio e fechou. Aí, eu vim aqui dentro do ponto baixo, busco o fio e fecho. No primeiro ponto alto, já busco o fio e fecho, com ponto baixíssimo. No próximo, busco o fio e fecho. No próximo ponto alto, busco o fio e fecho. Olha, deu essa voltinha, tá vendo? Se você fizer bem no ponto alto, não dá tanto essa voltinha. Eu achei que ficou bem interessante fazer dessa forma. Eu vou fazer mais um pouco aqui com vocês. Enfia lá no buraquinho, na cabecinha do ponto. Tá filmando bem, será? Deixa eu baixar um pouquinho. Enfia aqui na cabecinha do ponto. Busca os fios que tá lá atrás, ó. Busco ele e passo direto já na argolinha. Aí, você dá uma ajustadinha aqui atrás, pra não ficar essa argolona, senão ele vai ficar feio. Vou fazer uma pra vocês verem. Olha como fica feio. Fica grandona, fica muito feio, ó. Então, ó, sempre quando você puxar aqui, ficou a argola grande, você dá uma puxadinha aqui pra que ela ajuste, tá? Põe lá na cabecinha, passa direto. Põe na cabecinha, ó. Às vezes, dá uma argolona. Aí, você ajusta aqui. Põe no próximo e vai fazendo assim.
Tá vendo? Se você ver que seu trabalho começou a repuxar, é só você soltar um pouquinho mais a argolinha. Esse fiozinho aqui, que daí a sua argolinha não vai ficar repuxando aqui, tá bom? Já fiz todos os meus pontos altos. Opa, perdi um ponto alto. Aí, fiz todos os pontos altos, venho aqui no ponto no ponto baixo que tem aqui, tá vendo? Introduzo nele aqui e faço um ponto baixíssimo. Aqui no meio, neste ponto alto aqui, neste ponto, desculpa, gente, neste ponto baixo que temos aqui em cima, tá vendo que esse tá embaixo, esse tá em cima, né? Nós vamos pegar aqui no buraquinho do lado, ó. Então, vamos passar aqui no buraquinho, passar. Pulou ele, passa no buraquinho, aqui. Aí, aqui, no ponto baixo. E continua nos pontos altos. Cada cabecinha do ponto alto, você faz um pontinho. E assim, nós vamos fazendo o nosso detalhe, que fica as coisas mais linda e rica nesse trabalho. Olha como fica perfeito. Vou puxar aqui minha linha para não soltar. E é assim que vai ficando o nosso trabalho. Vamos ver o avesso? Olha como fica perfeito o avesso também. Tá? Aqui depois eu vou ensinar vocês a arrematar aqui também. Então, é isso. Eu vou continuar eu aqui, vocês fazem o seu. Quando eu estiver aqui perto, nós voltamos juntas, tá bom? Aqui, meus amores, então, eu fiz toda a minha volta do mesmo jeitinho que eu ensinei vocês, tá? Deixei um pedacinho aqui pra gente fazer junto. Aqui, tá faltando pra mim, então, um ponto alto, né? Que aqui eu já fiz, tá faltando esse. Então, o que eu vou fazer? Vou vir, pegar neste aqui, enfiar, buscar o fio e fechar aqui. Como que eu vou fechar aqui agora? Aqui, nós vamos fazer um truque pra ficar um arremate perfeito. Eu fiz esse último ponto alto, né? Agora, eu vou pegar aqui, puxei um pouquinho o fio aqui, vou pegar e vou cortar esse fio aqui. E vou puxar totalmente ele pra frente. Como que nós vamos fechar? Agora vem o truque. Vai pegar a sua agulha, enfiar aqui nas duas argolinhas, tá vendo? As duas primeiras, buscar esse fio aqui, que a gente cortou, e puxar pra cá. Viu? Agora, nós vamos, nesse aqui, o último que fizemos, enfiar aqui de cima pra baixo, buscar esse fio aqui e levar pra lá. E assim, a gente ajusta e ninguém percebe aonde que foi que começou o trabalho e onde terminou o trabalho. Agora, vamos levar esse fio lá pra trás pra poder arrematar. Então, vamos enfiar aqui, ó, de trás pra frente, enfia aqui a agulha perto da onde ele está. Tá vendo? O meu fio está aqui, enfiei pertinho dele. Puxo ele aqui, opa. Levo ele lá pra trás. Prontinho. Cadê o começo e o fim desse trabalho? Perfeito, né, pessoal? Vou virar aqui pra nós vermos o nosso avesso. Aqui, então, ficou os dois fiozinhos. Tem gente que gosta de passar pra cá, outro passar pra lá e ir arrematando, tá? Mas eu acho que não tem necessidade disso. Eu pego os dois aqui e dou um nozinho mesmo. Um nozinho assim bem... Não repuxa muito, tá? Viu? Aí pego e dou mais um outro nozinho também, só pra garantir. Aí, vem, pega esse fio que sobrou pro lado de cá, enfio aqui, passo pra cá, opa, dividiu. Não precisa dividir, tá, gente? Aí, passo pra cá. Passo de cima pra baixo, uma hora de baixo pra cima, tá vendo? Só no mostarda mesmo, na corzinha que eu escolhi, tá? Opa, não tá querendo vir, gente? Aí. Viu? E esse lado eu passo pra cá, então eu enfio aqui, ó. Às vezes é um pouquinho difícil no começo, mas você consegue, tá? Com o jeitinho consegue. Às vezes, se você quiser pegar uma agulha mais fina do que você está trabalhando, é mais fácil. Aí, eu passo de cima pra baixo. Um fiozinho. Agora, de baixo pra cima. Opa.
É um pouco dificinho mesmo de enfiar, tá? Não se preocupe, se você tiver tanta dificuldade aí, aqui também tá. Aí fica assim, o nosso avesso. Aí depois eu vou pegar o fiozinho, vou passar cola no fim de todo o trabalho, eu vou passar a colinha aqui pra vocês verem. E aí pode cortar, tá bom? Mas eu gosto de arrematar tudo, passar a colinha tudo no final, que eu gosto de deixar de um dia pro outro, pra secar bem a colinha, pra depois eu cortar. Mas nessa videoaula vamos fazer tudo junto, tá? O arremate tudo vai ser, que nós vamos passar a colinha, vai ser todos os arremates vão passar junto, tá? Então, aqui está assim o nosso trabalho. Olha que coisa mais linda. Agora, vamos para a nossa próxima etapa, que é o outro conjunto de bico que vem aqui, da cor mostarda, que é a cor que eu escolhi. Peguei aqui meu fio mostarda. Aí, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biquinhos. Nós vamos fazer argolinhas separando 2 biquinhos, separando 3 biquinhos e separando 2 biquinhos, tá bom? Vamos fazer junto com vocês. Vamos pegar no meio para que dê certinho para nós fazer o bico. Tem gente que gosta de entrar no lugar. Eu vou pegar aqui, ó, no meu segundo, vou pular dois picô e vou entrar aqui, tá? No meio de 2 picô, tá vendo? A argolinha, 2 picô. Tem gente que gosta de dar um nozinho aqui. Eu gosto de fazer um outro tipo de entrada, tá? Vou ensinar pra vocês aqui. Eu pego o fio, ponho aqui na agulha, dou 2 voltas, tá vendo? 2 laçadas aqui, como se fosse um ponto alto duplo. E já introduzo aqui, ó, 2 laçadas, tá vendo? E vem aqui, pula 2 picô, entra aqui. E aqui eu já faço um ponto baixo, opa. Esperar um pouquinho, gente. Oh, meu Deus. Um ponto baixo, que seria o meu ponto baixo, tá? E nós vamos subir aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, tá? Aqui você pode dar o seu nozinho e subir as 7 correntinhas, como você tem costume de fazer, ou pode fazer assim como eu já ensinei, tá bom? Aqui nós vamos pular, então, depois de fazer as 7 correntinhas, vamos pular 3 picô e por aqui no meio dos 2, que vai sobrar aqui, fechar com ponto baixo. Opa, que ficou grande esse ponto baixo. Aqui. Aí, assim que vai ficando. Agora, nós vamos fazer uma argolinha de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra aquela correntinha que nós colocamos aqui? Vamos fechar nela com ponto baixo. Viram? Vamos fazer de novo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos pular 2 picô, no meio aqui eu pego com ponto baixo. Espera que ficou largo esse ponto. Aí. Tá ficando assim. Aqui na cabeça do meu bico, eu vou fazer a argolinha com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulo 3 picô, bem aqui no pezinho, um ponto baixo. Viram? 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 2, cheguei naquela argolinha que divide os leques, estão vendo? Essa daqui é a argolinha que divide os bicos. Eu vou fechar aqui com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 2, aqui, ponto baixo. Então, eu vou mostrar pra vocês como vai ser a sequência desse trabalho. Aqui temos o nosso bico aqui embaixo, né? Nós vamos pular, então, 2 picô, prendo aqui no meio, começamos por aqui, né? Prendi no meio, para que dê certo o nosso começo do bico. Faço 7 correntinhas, pulo 3 picô, aqui eu baixo, eu fecho com ponto baixo. São 2 argolinhas de 5, estão vendo? 2 argolinhas com 5 e uma argolinha com 7. Então, 5 correntinhas, pula 2 picô, no meio, ponto baixo,
5 correntinhas, pula 2 picô, ponto baixo. Aí, vem aqui no meio do leque, tá vendo? No meio do bico, a correntinha de 7 pontos altos. Vou fazer mais duas vezes com vocês, pra não ficar dúvida, tá? Vou fazer aqui mais esse bico. Já fiz aqui as 5 correntinhas, aqui na cabeça vai ser os 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulo 3 picô, aqui, ponto baixo. Agora, estamos de um leque para o outro, de um bico para o outro, é as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 2, no meio entre eles, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 2 no meio, ponto baixo. E assim, nós vamos seguir toda a nossa volta. A correntinha que vem 7 é sempre aqui no meio, tá? Nós vamos pular 3 com 3 picô e fechar aqui a correntinha de 7. Vou fazer toda a minha volta aí e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, meus amores, aqui, eu já fiz aqui, né, as minhas argolinhas, tá? Então, ficou assim, 5, 7, 5. 5, 7, 5. As correntinhas, tá? Aí, eu fiz as minhas 5 correntinhas e vou fechar, pulo os 2 picôzinhos e vou fechar bem aqui no pezinho daquele ponto baixo que eu fiz. E assim, fechamos essa volta. Agora, nós vamos fazer os bicos dentro desses leques. Então, eu venho aqui, já pego esse fiozinho que eu deixei aqui pra trás e já vou juntar ele aqui junto com as correntinhas pra ir rematando ele, tá bom? Aí, eu enfio aqui nessa primeira argola aqui e faço um ponto baixo. Essa argola é a argola de 7 correntinhas, tá pegando aí? Vou subir aqui mais 2 correntinhas pra fazer a altura do meu ponto alto. Eu vou colocar o total de 10 pontos altos aqui. Então, aqui já é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Tá pegando, gente? Aí, eu já tô arrematando aqui junto, tá? Deixa eu pôr assim, 5, 6, 7. Aí, quando tem uma paradinha só, eu já pulo para trás, assim. 8, 9, 10. Aqui depois a gente arremata. Então, ficamos aqui com as 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, eu sem correntinha nenhuma, eu já venho aqui naquela argolinha de 5 e fecho aqui próximo ao ponto mesmo, com um ponto baixo. Viram? Vou subir aqui, então, 5 correntinhas, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Naquela argolinha de 5, venho aqui e fecho com ponto baixo. Viram? Vai ficar uma argolinha de 5 aqui. E vou fazer repetição disso. Vai ser, então, na cabeça, aqui, que eu tenho 7 argolinhas, vou colocar 10 pontos altos e fechar com ponto baixo. 5 correntinhas, ponto baixo. 10 pontos altos. Vou fazer mais uma vez com vocês. Sem correntinha de separação, vou aqui na argolinha de 7, colocar 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitos 10, vem aqui e fecho com ponto baixo. Viram? É bem simplesinho, né? Aí, continuo, faço aqui a minha próxima argolinha de 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho na argolinha de 5 e fecho com ponto baixo. Pode fechar mais próximo daqui, para que ele não fique repuxando, tá bom? Ó, como tá o nosso trabalho. Entenderam? Então, aí agora eu vou fazer aqui sem
correntinha nenhuma de separação, venho direto aqui e coloco 10 pontos altos. Fecho na argolinha de 5, eu fecho com um ponto baixo, 5 correntinhas, fecho com ponto baixo. É o que nós fizemos aqui, tá bom? Acho que não tem dúvida, né? Qualquer coisa vocês pausem o vídeo, volte, deixe mais devagar ou mais rápido conforme você precisar. Vou fazer essa volta e volto aqui pra gente continuar, tá bom? Aí tem só mais uma volta depois dessa. Então, meus amores, fiz aqui toda a minha volta. Já coloquei os 10 pontos altos e as 5 correntinhas aqui. Parei aqui pra vocês verem. Fiz a minha argola de 5 correntinhas, fechei aqui com ponto baixo naquela correntinha de 5. Aí, eu vim aqui na minha terceira correntinha, busco um fio, ponto baixíssimo. Essa será a nossa última volta, tá? Vamos subir aqui 3 correntinhas, ó, da altura de um ponto alto. E mais 3 correntinhas, que será o picô. 1, 2, 3. Agora, eu vou voltar na minha quarta correntinha. 1, 2, 3. Na quarta, eu introduzo aqui, busco o meu fio e faço um ponto baixo. Aí, vem o próximo ponto alto, um ponto alto. 3 correntinhas e um picô. Busco o fio lá embaixo e fecho com ponto baixo. E vamos fazer assim todos os pontos altos. Ponto alto, em cima do ponto alto. 3 correntinhas. Vem aqui na cabecinha do ponto, pega essas 2 alcinhas aqui. Busco o fio, tenho 2 alcinhas e fecho as 2. Próximo ponto alto, um ponto alto. Conseguiram ver? 3 correntinhas. Aqui nessa cabecinha, pego os 2 fios, busco o meu fio lá, 2 argolinhas, pego e fecho as 2 argolinhas. Viram? Facinho, né? Ponto alto, 3 correntinhas. Eu vou fazer isso em todos os 10 pontos altos que eu tenho aqui, tá bom? Vou fazendo aqui com vocês, vocês vão fazendo aí o de vocês também. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo, deixar ele mais lento, depois deixar ele mais rápido, tá bom? Ou deixar sua dúvida aí no comentário também, que eu respondo vocês, tá bom? Aqui, ponto picô, ponto alto, picô com 3 correntinhas. Próximo, ponto alto, picô com 3 correntinhas. Tá vendo? E aqui no último, nosso só um ponto alto. Viram? Então, ficando assim. Tá vendo? Aí, no último ponto alto, eu fiz um ponto alto, tá vendo? No meu último ponto de base, eu fiz um ponto alto e vou fechar aqui com uma correntinha de espaço, ou não, se você não quiser. Se você achar que não precisa colocar essa correntinha de espaço. Eu gosto de colocar, porque eu acho que aí fica mais sentadinho, não fica repuxando no meu ponto. Aí, vocês veem aí no seu ponto de vocês. Se aqui precisar da correntinha, vocês colocam. Se vocês verem que fica muito embabadado assim, pode tirar essa correntinha, tá bom? Eu vou colocar aqui, que no meu fica certinho. Então, fiz o meu ponto baixo, uma correntinha, vou para o próximo ponto de alto aqui, faço um ponto alto. Já começa aqui as 3 correntinhas e faço o meu picô. Viram? Próximo ponto alto, um ponto alto, subo as 3 correntinhas e faço o meu picô. Bem simplesinho. Eu já fiz os picôs junto para facilitar a vida, né? Se não voltar para dar mais uma volta de picô, ah não, assim já dá certo. Então, é isso. Aí, vocês vão fazendo de vocês aí, tá? E depois vocês, daí quando tiver aqui chegando na última volta, quando tiver chegando aqui, para fechar, eu venho fechar com vocês e a gente arremata junto. Fiz então aqui, meus amores, todas as minhas voltas, com os meus picôzinhos. Olha como ficou lindinho. Vendo, ó, o caimento dele é perfeito também, ó. Tá? Meu ponto é de médio para largo, tá? Não é muito apertadinho, não.
Então, fiz aqui meu último ponto alto. Deixa eu pegar aqui. Meu último ponto alto no ponto de base. Aí, não fazemos o picô, fiz uma correntinha, que eu estou colocando uma correntinha de separação. Faço o meu ponto baixo aqui, uma correntinha de separação. E venho aqui na minha primeira correntinha aqui, na terceira correntinha, né? Faço um ponto baixíssimo, puxo, posso cortar o nosso fiozinho aqui. Está finalizado o nosso americano. Eu vou arrematar aqui com vocês agora, nosso fiozinho que ficou aqui, né? Então, aqui eu vou puxar ele pra trás, vou enfiar ele aqui e puxar esse fiozinho aqui pra trás. Aqui vamos separar duas cordinhas. Passo aqui, entre o fio, uma, duas cordinhas, dou os 3 nozinhos, 1, 2 e 3, e vou passar aqui entre os pontos. Eu gosto de passar um entre os pontos aqui pra ele ficar bem arrematado, sabe? Esse é o jeitinho que eu arremato aqui no meu ateliê. Esse aqui não ficou muito bom. Vou passar aqui primeiro, embaixo aqui. Vai caminhando aí entre os pontos, estão vendo? Aí eu gosto sempre de deixar 2 argolinhas assim, pra passar a última vez. Por quê? Aí eu venho com a minha cola, eu utilizo essa cola aqui. E também a cola de... Ai, gente, esqueci o nome dela. Da Gliards, tá? Para artesanato. Essa daqui é cola de silicone. Aí você pode utilizar a cola que você já tem costume de utilizar aí no seu ateliê, tá bom? Então, aqui, eu puxo um pouquinho, ó, assim. Opa, foi muito. Aí, pingo aqui e ponho o fiozinho pra lá. Aqui, aquele que nós passamos, ó. Põe o fiozinho pra lá. Vamos fazer isso em todos os nossos arremates. Cadê? Aqui. Ó, nós passamos, ó, eu dou uma puxadinha assim pra ele mostrar onde que tá o ponto embaixo, né? Dou um pinguinho aqui e põe em cima, assim, ó. Aqui também. Um pinguinho e põe em cima. Agora aqui. Temos aqui o branco, aqui. Cru, né? Não é branco não, tá, gente? É cru. Aqui. E põe aqui em cima. Está finalizado, agora é só nós cortarmos. Aqui no meu ateliê, eu gosto de sempre deixar, de um dia pro outro, eu passo a cola, deixo untando assim, né, colando, porque senão a cola pega na tesoura. Aí a minha tesoura fica cheia de cola, gente. Mas aqui eu vou cortar com vocês, tá? É só pra não pegar cola na tesoura que eu deixo de um dia pro outro mesmo. Aí vamos cortar esses aqui também. E pronto. O nosso avesso do nosso americano. Tá vendo? E agora, como que ele ficou? Vou pegar vocês aqui na mão pra vocês verem. O caimento dele é perfeito, tá bom? Então, meus amores, foi esse aqui o nosso americano renda luxo. Olha que gracinha que ele ficou. Aqui tá um pouquinho escurinho pra vocês, que é o finalzinho já da tarde. E olha, os nossos detalhes, ele se assenta perfeitamente, ó. Viu? O caimento dele é perfeito, né? Vamos pesar aqui pra ver quanto que a gente gastou, então, do nosso mostarda. Nós tínhamos 118 gramas. 175 gramas, 57, né? Acho que é isso. 57 gramas que nós utilizamos, então, no nosso fio mostarda. E o nosso americano ficou pesando 175 gramas. Olha que graça, gente, ó. Um fiozinho aqui solto. Ficou perfeito, olha. Perfeito o nosso caimento. Trouxe a fita aqui pra gente medir junto. Nosso americano eu sempre meço um pouquinho pra baixo ali, tá vendo? Um pouquinho pra baixo. 41 gramas, você pode falar que tem 40, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado deste passo a passo.
Deixa aí o que vocês acharam, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra mim aí também, que se eu conseguir, eu respondo vocês. Então, um grande abraço e beijinhos. Ah, deixa o seu comentário sobre essa videoaula, minha primeira videoaula aqui no canal. Espero que venham muitas outras, né? Beijos!